Boa noite. Na esteira da prisão dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, apontados pela PF como mandantes do assassinato de Marielle Franco, no Rio de Janeiro, o foco se volta para a vasta rede de influência do clã, que tem representantes e apadrinhados não só no Congresso Nacional e no Tribunal de Contas do Estado, mas também na Assembleia Legislativa, na Companhia de Habitação, na Câmara Municipal e na Prefeitura do Rio de Janeiro. Da Prefeitura foram exonerados hoje o secretário que substituiu Chiquinho na pasta da Ação Comunitária, sobrinho do bicheiro Anísio de Abrão Davi, e outros 5 aliados. Enquanto isso, em Brasília, comissão dá pausa na análise da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Brasil cobra eleições limpas da Venezuela e é esnobado pelo governo Maduro. A super perigosa rota dos caminhões que entregam ajuda humanitária em Gaza. Como a reação rápida ao alerta do cargueiro desgovernado evitou tragédia ainda maior no desabamento de uma ponte nos Estados Unidos. E um balanço dos 2 primeiros jogos de Dorival Júnior à frente da seleção. Tudo isso e mais, agora no JG. Começamos por Brasília para atualizar a situação do deputado federal Chiquinho Brazão, um dos presos sob suspeita de mandar matar Marielle Franco. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pediu mais tempo para analisar o caso. Uma decisão agora só a partir da segunda semana de abril. O Ricardo Abreu nos ajuda a entender em que pé estão as coisas. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata, muito boa noite a você e a todos que nos assistem. Esse prazo a mais para análise vai ser o equivalente a 2 sessões do plenário da Câmara, contadas já a partir de amanhã, quarta-feira, como decidiu a presidente da CCJ, a deputada Caroline Detoni, do PL. Com o feriado da Páscoa nessa semana e também sem sessões previstas para a semana que vem, essa decisão sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão só deve sair na segunda semana de abril. Hoje, mais cedo, antes da sessão, os líderes dos partidos chegaram a se reunir para tentar ali um acordo, votar a manutenção da prisão ou a liberação do deputado Chiquinho Brazão, mas eles não chegaram a nenhum entendimento. Isso se traduziu muito na dinâmica da sessão. Acompanhei hoje mais cedo de perto, que foi cheia de idas, vindas e também de discussões acaloradas. Logo no início, o deputado Darcy de Matos, do PSD, fez a leitura do parecer, defendendo que todos os critérios para a prisão foram observados. Resta claramente configurado o estado de flagrância do crime apontado, seja por sua natureza de permanência, seja pelo fato de que os atos de obstrução continuavam a ser praticados ao longo do tempo. Meu voto portanto, pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, referendada à unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, 3 deputados, Gilson Marques, do Novo, Roberto Duarte, do Republicanos e Fausto Pinato, do Progressistas, pediram mais tempo para analisar a prisão. O relatório final da Polícia Federal tem 479 páginas. A decisão do Alexandre de Moraes tem 41 páginas. Esses 2 documentos importantíssimos, eles não estão no sistema para consulta dos deputados dessa comissão. O deputado está preso! Qual é a pressa? Qual é a pressa? Deputados do PT e do PSOL protestaram. Eu penso que essa nossa comissão, infelizmente, está abdicando de fazer aqui hoje à tarde um debate aberto, democrático. Nós acompanharíamos com toda a convicção o parecer aqui apresentado com toda a seriedade e competência pelo relator, mas gostaríamos também de travarmos aqui esse debate, essa reflexão jurídica, à luz dos princípios do direito constitucional, do direito penal. Por isso eu penso que nós estamos vivendo um momento triste com esta omissão da nossa comissão em face dessas denúncias tão graves e tão bem alicerçadas por provas.
Bom, o advogado de Chiquinho Brazão defendeu o relaxamento da prisão do deputado. Argumentou que a obstrução de justiça, que foi o crime citado no despacho do ministro Alexandre de Moraes, não está entre os crimes que autorizam a prisão preventiva de um parlamentar. O próprio deputado Chiquinho Brazão também falou à Comissão de Constituição e Justiça hoje por videoconferência. Ele estava lá no Presídio Federal de Brasília, onde está preso. Ele disse que não tinha motivos para matar Marielle e a gente vai ouvir agora os dois. Nós estamos diante de um claro exemplo de uma prisão ilegal que deve ser imediatamente relaxada. Aliás, a Constituição Federal assim o determina. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. É uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Renata, no relatório final sobre a investigação, a Polícia Federal afirmou que um dos motivos para o crime foi um desacerto ideológico entre Chiquinho Brazão e Marielle Franco durante a tramitação de um projeto sobre regularização de áreas invadidas. E ainda segundo a Polícia Federal, esse debate na Câmara Municipal do Rio foi a origem do planejamento da execução da vereadora. Bom, agora vai ser preciso, portanto, aguardar esse prazo de 2 sessões para que a CCJ volte a analisar a prisão de Chiquinho Brazão e só depois disso que o plenário da Câmara em si vai votar a questão e isso depende também do presidente da Casa, Arthur Lira, marcar essa sessão. Lira que falou hoje sobre o adiamento. Vamos ouvir. Não há nenhum prejuízo para processo, investigação ou qualquer tipo de coisa, porque todo o tempo que transcorrer é em desfavor do réu ou do parlamentar que continuará preso até que o plenário da Câmara se posicione em votação aberta, como todos os senhores e senhoras sabem. É um caso difícil, sensível para todos nós. Ricardo, muito obrigada. Bom descanso. Bom, tem muito para acontecer ainda, não só na questão do mandato de Chiquinho Brazão, mas também no fronte das investigações conduzidas pela PF. Agora, cenas dos próximos episódios com a Júlia do iLib. Júlia, boa noite. Venha para a roda, tudo bem? Tudo bem, Renata. Boa noite para você também. Júlia, entre movimentos e pausas, o que a gente deve esperar do trâmite do caso Chiquinho Brazão na Câmara? Renata, a tendência até hoje era acabar chancelando a decisão do ministro Alexandre de Moraes e também da primeira turma. Agora, o que aconteceu hoje na CCJ foi tempo, mais tempo, e a gente sabe como é que é, tempo na política, quer dizer, o cenário pode mudar. É possível que mude? É, mas hoje é improvável, é muito difícil que mude, mas eles estão ganhando tempo. Vamos entender um pouquinho, primeiro aqui o que está acontecendo. CCJ, maioria simples, vai analisar agora só provavelmente em 10 de abril, vai analisar o relatório que propõe a manutenção da prisão e depois tem que ir para o plenário. Maioria absoluta, voto aberto, Renato. O que a CCJ mostrou hoje para a gente? Lá na CCJ, a gente viu que tem 2 grupos. Um grupo que quer manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes a favor das investigações, que quer celeridade, quer dar peso para a decisão dele. E tem um outro grupo que quer questionar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. É claro que tem gente que quer pensar mais, mas é uma minoria, tá? Esse grupo que quer questionar a decisão do ministro Alexandre de Moraes não tem nada a ver com o caso Marielle, não é porque são favoráveis ao Chiquinho Brazão. Esse grupo se vê o ministro Alexandre de Moraes como um opositor. Muita gente ligada ao bolsonarismo, que quer enfraquecer o STF, quer enfraquecer as decisões do ministro. Então, eles querem questionar do ponto de vista técnico, não mérito, se matou ou não, mas técnico. Pode ter a prisão agora? Nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias. O que diz, gente? Vamos lembrar lá. Constituição, artigo 53, o que fala? Parlamentar só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável, que não cabe fiança, que você não pode pagar lá e sair. Então, a discussão vai se dar sobre isso. Ele foi preso por quê? Obstrução à justiça. Está dificultando o trabalho de investigação.
Configura-se, Renata, um flagrante de crime inafiançável, essa obstrução à justiça? Então, a defesa diz que não. Fala, olha, não é, porque ele não era nem deputado, depois ele virou deputado, ele era vereador. Não. Quem defende que sim, configura-se, diz não, porque ele estava como deputado atrapalhando a investigação. É o ponto do ministro Alexandre. É o ponto do ministro Alexandre. E aí tem mais um complicador, gente, que é o seguinte, é o STF o lugar para julgar Chiquinho Brazão? Porque lembrando aquela regrinha do foro, né, Renata, que já mudou várias vezes, tem que ter acontecido o crime no mandato e com relação ao mandato. Então, essa obstrução à justiça configura-se um crime no mandato e com relação ao mandato de deputado, a discussão está dada e vai se arrastar, ó, lá para o Conselho de Ética. Isso é muito importante você colocar aqui, Júlia, para as pessoas entenderem que tem meio que dois frontes, né? Esse fronte aqui está cuidando da prisão do Chiquinho. Exatamente, e o Conselho Renata. de Ética vai cuidar do mandato dele, né? Exato. Então, o que vai acontecer lá? A análise do mandato. Ele deve ser cassado ou não pelo crime que ele está respondendo, né? A acusação que foi feita pela Polícia Federal. Se ele for cassado, gente, ele perde o mandato e aí essa discussão do foro, do STF, volta de novo. Porque aí, em tese, ele não deveria ficar mesmo no STF. Aí iria para o STJ, enfim, a discussão está dada, vai ter muito debate sobre isso também. Além disso, isso aqui. Júlia, e eu queria te perguntar também sobre as investigações propriamente ditas, porque a gente sabe que elas não acabam no momento em que a Polícia Federal reúne indícios que ela considera suficientes e a Justiça autoriza uma operação como a de domingo. O que acontece agora? Renata, vamos lá. É o seguinte, está com a Polícia Federal, ainda tem que fazer um outro relatório. Fez o relatório final, mas tem um outro relatório, porque teve uma série de buscas e apreensões no domingo, e aí tem que fazer um relatório sobre o que foi apreendido. Então, telefones celulares, computadores e tal. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que é responsável por oferecer a denúncia para a Justiça, vai esperar chegar esse relatório e aí pode oferecer a denúncia ou pedir mais diligências. A impressão que eu estou, neste momento, conversando com muita gente envolvida, é que eles vão pedir mais diligências. Por quê, Renata? Porque eles querem avançar em relação ao que tem da delação. Quer dizer, buscar provas para corroborar a delação do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, que é o que diz a lei, tem que ter provas. Usar a delação como caminho de prova. Né? Exatamente. Então, ter as provas para sustentar ali o que eles estão dizendo na delação e aí oferecer a denúncia. Se a Justiça falar, ok, tem indícios aqui para a gente tocar em frente, abre-se o processo penal, que nem a gente explicou no nosso último encontro. E aí tornam-se réus, os três, e aí começa o julgamento, gente. A pessoa podendo, no final, ser condenada ou absolvida vai depender do que decidiu o STF. Lembrando que quem vai tocar isso lá, o juiz que julga isso, é o ministro Alexandre de Moraes. E lembrando que, muito provavelmente, a gente vai voltar a falar tanto da situação na Câmara quanto das investigações. Com certeza. Júlia, muito obrigada. Bom descanso para você. Até. Nós já falamos dos desdobramentos no plano federal, agora vamos para o Rio de Janeiro entender melhor a esfera de influência da família Brazão, porque há mais irmãos com cargos ou mandatos, a gente vai ver aqui no nosso telão. Começando pelos dois presos. No Congresso Nacional, a gente viu aí a história dele, tem cadeira o deputado Chiquinho Brazão, acabamos de tratar da situação dele com a Júlia. No Tribunal de Contas do Estado, temos outro preso, o conselheiro Domingos Brazão, que chegou a ser afastado lá atrás por denúncias de corrupção, mas foi reinstalado nesse cargo pela Justiça. Na Assembleia Legislativa do Rio está o deputado estadual Manuel Brazão. O irmão mais velho de Domingos e Chiquinho ocupa nada menos do que a vice-presidência da Alerj. Nós seguimos então para a SEAB, a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, onde Flávio Brazão, filho de Manuel, o deputado, responde pela Diretoria de Administração e Finanças. Na Câmara Municipal, quem representa hoje a família é o vereador Valdir Brazão, ex-chefe de gabinete do Domingos Brazão. Apesar de ele não ser parente, ele adotou o sobrenome do clã na urna. As ramificações se estendem à prefeitura, onde Chiquinho, vemos ele aqui de novo, foi secretário de Ação Comunitária de Eduardo Paes até o começo deste ano. E mesmo quando perdeu o posto, Chiquinho conseguiu deixar na secretaria um punhado de aliados. 6 foram exonerados hoje. Quem desenha esse mapa para nós, ao vivo, é a Marcele Setúbal. Marcele, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite para você, muito boa noite a todos. A gente acabou de ver, né, como a família
Brazão está enraizada em vários órgãos públicos e na Prefeitura do Rio não era diferente. A saída de Chiquinho Brazão da Secretaria Municipal de Ação Comunitária foi em fevereiro, assim que o nome dele começa a aparecer no noticiário por suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. Ele entregou o cargo, mas não abriu mão dessa influência. Quem substituiu Chiquinho foi alguém indicado por ele próprio, um velho amigo. Ricardo Martins Davi, conhecido como Ricardo Abraão. Ele é sobrinho do conhecido bicheiro, Anísio Abraão Davi, que além de amigos, Brazão e Abraão foram parceiros e sócios em negócios. Outro indicado pela família Brazão, que trabalhava na mesma Secretaria de Ação Comunitária, era Roberto Peçanha Fernandes. Ele chegou a ser investigado pelo Ministério Público por supostamente usar a reforma de ruas para ganhos eleitorais. Um episódio que ficou conhecido como a farra do asfalto. Além dele, também foi afastado hoje o chefe de gabinete da mesma secretaria, Washington Vicente Nascimento, conhecido como professor Washington. Ele fazia propaganda declarada aos Brazão nas redes sociais. Outros 3 exonerados hoje da mesma pasta já trabalharam como assessores de parlamentares da família. São eles: Hugo Duarte Barbosa, que trabalhou como assessor do deputado estadual Manuel Brazão, do União Brasil, e ainda Luiz Cláudio Xavier dos Reis Júnior e Zélio Ricardo Portugal. Eles 2 atuaram como assessores de Chiquinho Brazão. Lembrando que todos os assessores e o próprio secretário Ricardo Abraão foram exonerados hoje em uma publicação no Diário Oficial. A Prefeitura do Rio disse que os funcionários exonerados, incluindo o secretário, foram indicações do Partido Republicanos, que já não mais faz parte do governo. Renata. Marcele, o Ricardo Abraão foi exonerado, como você disse, mas no final das contas ele pode acabar sendo promovido. Explica para nós. Renata, é que com a prisão do deputado Chiquinho Brazão, corre o risco do mandato dele ser cassado, né, na Câmara. E quem é o suplente dele na Câmara? Justamente o amigo que foi exonerado da Prefeitura, o Ricardo Abraão. É o desfecho que vai ficar para o mês que vem, já que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pediu mais tempo para analisar esse caso. Renata. Marcele, muito obrigada. Agora nós voltamos a Brasília, desta vez para tratar da reunião do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com governadores das regiões Sul e Sudeste, que são, em sua maioria, de partidos que fazem oposição ao governo Lula. Nesse encontro, eles apresentaram uma pauta própria de enfrentamento da crise de segurança pública. A Heloísa Torres acompanhou e nos traz ao vivo os principais pontos discutidos. Boa noite, Elô, bem-vinda de volta das férias. Obrigada, Renata. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, foi um dia bem movimentado aqui em Brasília. 7 governadores das regiões Sul e Sudeste tiveram uma reunião atrás da outra e vieram com uma lista de sugestões de mudanças na legislação que, segundo eles, vai fortalecer a segurança pública. Eles foram ao presidente da Câmara, do Senado e terminaram o dia no Ministério da Justiça. A gente vai ver agora algumas sugestões que foram apresentadas pelos governadores. Esse grupo de governadores defendeu, por exemplo, que pessoas que cometem crimes com frequência devem ser presas preventivamente depois das audiências de custódia. Isso nem sempre acontece com a legislação atual. Os governadores sugeriram também simplificar o compartilhamento de informações sobre presos com tornozeleira eletrônica sem a necessidade de ordem judicial e pediram ainda que, para homicídios praticados a mando de organizações criminosas, as penas sejam mais duras. Não é possível que haja a possibilidade de liberar-se alguém que praticou um homicídio, que tirou a vida de alguém com 2 anos e pouco de cadeia. É importante que haja um cumprimento da pena mais rigoroso para essas pessoas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou em união de forças no combate ao crime organizado. Não é mais possível que cada estado trabalhe por si, é preciso buscar uma integração
não apenas entre os estados e determinadas regiões, mas também com o governo federal, e nós estamos prontos para fazer isso. Como essas propostas mudam leis, é preciso que projetos sejam apresentados ao Congresso. Os governadores disseram que já estão conversando com parlamentares. A questão das prisões preventivas em audiência de custódia já tramita no Senado e, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, vai continuar seguindo. Ele disse também que as sugestões, todas elas são boas, mas que o combate ao crime organizado não passa só pela criação ou modificação de leis. É muito importante que a gente não caia também na armadilha de achar que ficar criando tipos penais, aumentando combinação de penas, aumentando causas de aumento de pena, etc., que isso vai resolver o problema. Nós temos que trabalhar com inteligência, ir direto ao foco, combater criminalidade organizada, haver melhor integração entre as polícias, legislação que seja eficiente, sem populismo penal. Para o sociólogo Daniel Irata, especialista em segurança pública, a cooperação de todas as esferas de governo é fundamental para o combate ao crime organizado. Para que a gente possa estar à altura do desafio do enfrentamento da criminalidade organizada e particularmente das milícias, é imperativo que todos os entes da federação, todos os níveis governamentais estejam articulados. Então, forças-tarefas são interessantes nesse sentido, até porque elas congregam também diversos órgãos do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Elô, muito obrigada. Bom descanso. Bom, agora a gente fala da visita de Emmanuel Macron ao Brasil, que começou por um lugar de especial interesse para o presidente francês. Em um barco, os presidentes Lula e Emmanuel Macron percorreram a Baía do Guajará em direção à Ilha do Combu. Na área, ribeirinhos cultivam cacau e açaí, produtos da bioeconomia amazônica. Essa é a primeira visita de Macron à América Latina. A viagem pelo Brasil começou na Amazônia, porque Belém será a sede da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, no ano que vem. A biodiversidade, a transição ecológica, a descarbonização das economias e o combate às ilegalidades nas terras indígenas estiveram entre os assuntos da agenda. O cacique Raoni, um dos maiores defensores da Amazônia, foi condecorado com a mais alta honraria da França, concedida a personalidades que se destacam no planeta, a Legião de Honra. Macron disse que o povo indígena tem sorte de contar com o trabalho de Raoni para combater a destruição e prometeu lutar ao lado do cacique para preservar a floresta. Raoni agradeceu o reconhecimento e falou que as gerações futuras dependem dos povos tradicionais. Ao presidente Lula, o cacique cobrou mais ações para combater o desmatamento e demarcar terras indígenas. O objetivo do encontro entre Lula e Macron é fortalecer a parceria estratégica entre os dois países e estreitar acordos comerciais. Os presidentes anunciaram um programa para investir 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa. A declaração conjunta dos dois governos explica que esse investimento será feito nos próximos 4 anos e terá a colaboração entre bancos públicos brasileiros e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Macron deixou Belém no fim da noite. Nesta quarta-feira, a agenda dele é no Rio de Janeiro, com compromissos também em São Paulo e Brasília. Agora, as eleições na Venezuela. Encerrado o prazo para registro de candidaturas, nenhum nome de importância, de peso da oposição ao governo Nicolás Maduro conseguiu se registrar para concorrer. O governo brasileiro criticou de leve e recebeu de volta uma resposta desaforada do vizinho. De Buenos Aires, o Ariel Palacios conta essa história. O Itamaraty emitiu um comunicado no qual indica que o governo Lula acompanha, abre aspas, com expectativa e preocupação, o desenrolar do processo eleitoral, fecha aspas, na Venezuela. Embora sem citar o nome de Corina Lloris, a candidata opositora, afirma que isso não é compatível com o Acordo de Barbados e destaca que as autoridades não deram explicações sobre esse impedimento. Lloris era substituta de Maria Corina Machado, que foi eleita candidata nas primárias opositoras, mas declarada inelegível por traição à pátria por ordem de Maduro. A resposta ao comunicado brasileiro foi, como diria popularmente, uma paulada.
A chancelaria em Caracas afirmou que, abre aspas, repudia o cinzento e intervencionista comunicado redigido por funcionários da chancelaria brasileira que pareceria ter sido ditado desde o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Fecha aspas. Renata, no comunicado venezuelano, só faltou o clássico palavreado indicando que o Brasil é, abre aspas, um lacaio dos americanos. Fecha aspas. Falando em comunicados, o Brasil não participou de um que foi emitido por 7 países latino-americanos, entre os quais Uruguai e Argentina, que expressaram preocupação pela inegibilidade de diversos opositores que foi ordenada por Maduro. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, declarou que é fundamental que Maduro reconheça e respeite o direito de todos os candidatos concorrerem. 12 candidatos conseguiram registrar suas candidaturas. Todos os concorrentes, porém, são próximos do regime de Maduro. E agora à noite, Maduro continuou sua ofensiva totalitária, ao declarar que o partido de Maria Corina Machado, o Vem Venezuela, é uma organização terrorista. Vários assessores dela foram presos nas últimas semanas. Hoje, 6 assessores perseguidos pelo regime pediram asilo na embaixada argentina em Caracas. O regime revidou, cortando a energia elétrica da embaixada. E agora um registro sobre as contas públicas, contas do governo federal. Em fevereiro, os gastos da União superaram as receitas em mais de 58 bilhões de reais. É o maior déficit para esse mês desde o início de uma série histórica que já se estende por quase 3 décadas. O rombo acontece apesar de uma arrecadação recorde e foi causado principalmente pelo pagamento de precatórios. No acumulado do ano, as contas estão no azul, mas em pior situação do que no mesmo período de 2023. E outra divulgação importante do dia foi a ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reduziu para 10,75% a taxa básica de juros na semana passada e encurtou a sinalização de corte da Selic apenas para a próxima reunião em maio. Nesse documento, o Copom avaliou que o processo de queda da inflação está agora mais lento diante de incertezas tanto no Brasil quanto globalmente, o que pede cautela, segundo o Banco Central, na condução da política monetária. Por isso, nesse outro trecho da ata que a gente coloca aqui no telão, o comitê diz que essa incerteza pede um ritmo mais lento de corte nos juros. No próximo bloco, a polícia suspende as buscas e afirma que desaparecidos na ponte de Baltimore provavelmente morreram. E os riscos para quem enfrenta a estrada para entregar ajuda humanitária em Gaza. Voltamos com a história do navio desgovernado que derrubou uma ponte de quilômetros nos Estados Unidos em uma cena dantesca. Nós começamos reunindo alguns fatos principais aqui no nosso telão. A ponte Francis Scott Key ficava na cidade de Baltimore, costa leste dos Estados Unidos, estado de Maryland. Ela passava por cima de uma das mais importantes rotas portuárias do país. Mais de 31 mil carros atravessavam essa ponte todos os dias. É uma ponte de 1977, antiga, portanto, e tinha pouco mais de 2,5 km de extensão. A ponte ficava, vamos ver a altura dela, a algo como 52 metros de altura da água, que a gente está falando mais ou menos de um prédio de 18 andares. Por volta da 1h da manhã, horário local, o cargueiro Dali saiu do porto de Baltimore com destino ao Sri Lanka. O navio tem mais de 300 metros de comprimento e peso, capacidade para carregar 95 mil toneladas. Isso é um super cargueiro. Meia hora depois de ele zarpar, a equipe do cargueiro emitiu alertas de emergência em grau máximo, chamado Mayday, avisando que o navio estava sem energia elétrica e sem propulsão. Pouco depois, ele bateu em um dos pilares da ponte, que ruiu em apenas 15 segundos. Esse acidente vai interromper temporariamente as atividades de um dos portos mais importantes da costa leste americana, que é um motor da economia do país. De Nova York, o Jorge Pontual vai nos situar e trazer a proporção dessa turbulência. Pontual, boa noite. Essa era, para a cidade de Baltimore, muito mais do que uma ponte, e para a economia e para o porto também. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, só no ano passado, mais de 50 milhões de toneladas passaram por esse porto. Em valor, é algo em torno de 80 bilhões de dólares em mercadoria entrando nos Estados Unidos.
O Porto de Baltimore é o principal na importação e exportação de carros do país. O secretário de Transporte dos Estados Unidos disse que vai haver um impacto na distribuição de mercadorias. Agora, a pergunta que todos se fazem é: por que a ponte desmoronou tão fácil? Para engenheiros ouvidos pela imprensa americana, isso foi totalmente inesperado. Eles disseram que uma ponte tão extensa, com apenas 2 pilares, teria que ter uma fortíssima proteção em torno desses pilares, para que eles não fossem atingidos por um navio num porto tão movimentado. O vídeo que a gente viu mostra que o navio bateu diretamente num desses pilares. Aí está o vídeo. Agora à noite, a Guarda Marítima encerrou as buscas pelos 6 desaparecidos, homens que estavam consertando um trecho da pista da ponte e caíram no mar. Só a equipe deles, que tinha mais 2 que foram salvos, é que estava na ponte no momento do acidente, porque o navio deu um alerta, um SOS, de que estava sem energia e à deriva, sendo empurrado na direção da ponte pela maré vazante, numa noite de lua cheia. O alerta foi dado apenas minutos antes da colisão, mas deu tempo dos policiais de trânsito de Baltimore a serem acionados e fecharem os acessos à ponte. Por isso não tinha nenhum veículo quando o navio bateu, só os carros da equipe de reparos. O presidente Biden disse que o governo federal vai arcar com todo o custo da reconstrução da ponte e prometeu rapidez. Biden tem na infraestrutura, ou seja, estradas e pontes, uma de suas plataformas de campanha. A prioridade de uma reconstrução rápida tem foco, é para ganhar votos, Renata. Pontual, muito obrigada pelas informações. Noite de protestos em Tel Aviv depois de Israel retirar a sua delegação das negociações por um cessar-fogo em Gaza. 4 manifestantes foram detidos no ato que reclamava da demora do governo em conseguir um acordo para libertar os reféns ainda nas mãos do Hamas. Benjamin Netanyahu foi acusado de protelar a guerra para se manter no poder. O primeiro-ministro alega que retirou seus emissários do Catar porque o Hamas faz exigências que ele qualificou como delirantes. Um dia depois de o Conselho de Segurança da ONU aprovar uma resolução de cessar-fogo imediato, Israel anunciou ter bombardeado mais de 60 alvos do Hamas. Disse ainda que teria sido alvo de 50 foguetes disparados a partir de Gaza, mas que todos foram interceptados pelo sistema de defesa. Já autoridades palestinas anunciaram que 12 pessoas morreram afogadas tentando resgatar ajuda humanitária lançada sobre o norte de Gaza pelos Estados Unidos. Segundo os americanos, houve problemas no funcionamento de alguns paraquedas, o que fez com que a carga caísse no mar. Entregar ajuda humanitária em Gaza é missão perigosíssima, principalmente para os motoristas de caminhões. O destino do caminhão que Suleiman dirige pode mudar a vida de milhares de palestinos que esperam por comida. Isso se ele conseguir chegar. As pessoas querem comer, diz o caminhoneiro. Eu arrisco minha vida por isso. Quando conseguem atravessar a passagem de Kerem Shalom, no encontro entre as fronteiras de Egito, Israel e a faixa de Gaza, os caminhões seguem um caminho tortuoso, atravessando estradas bombardeadas por ataques aéreos israelenses e cruzando aglomerações de pessoas desesperadas por comida. Suleiman mostra o vidro quebrado e a grade que precisou colocar para proteger o caminhão. Nós não podemos dar comida para elas, porque nós temos que deixar a ajuda nos centros de distribuição, explica Suleiman. Então as pessoas nas barracas atacam os caminhões. Elas não têm nada para comer. Muitos dos caminhões não conseguem nem entrar em Gaza e ficam parados em filas quilométricas do lado egípcio da fronteira. Organizações humanitárias como a Oxfam acusam Israel de dificultar a entrada da ajuda humanitária. Para o chefe da diplomacia europeia, Israel usa a fome como arma de guerra. Josep Borrell enfatizou que a União Europeia está procurando alternativas para entregar ajuda por mar e pelo ar, porque as estradas estão bloqueadas pelos israelenses. O governo de Israel nega e coloca a culpa da demora nas agências que organizam a ajuda e no Hamas, que, segundo o exército, rouba os carregamentos.
Antes da guerra, o número de caminhões que entravam em Gaza com ajuda era uma média de 500 por dia. Agora é de 100, em meio à crise humanitária e à fome que ameaça o território e já deixou vítimas no norte. Apesar da entrega de ajuda por aviões e pelo mar, o que organizações de direitos humanos e a ONU dizem é que o único jeito de realmente levar ajuda a quem precisa é por terra com os caminhões. Somos considerados suicidas por ir e voltar. Não somos motoristas normais, diz ele. Nós vamos não porque precisamos fazer o transporte, mas para ajudar as pessoas e levar comida para elas. No Espírito Santo já são 20 mortos pela chuva do final de semana. 3 pessoas continuam desaparecidas. Os trabalhos de resgate, busca e limpeza foram suspensos agora à noite e devem ser retomados na manhã desta quarta-feira. Pelas ruas, muita lama. O cenário é de destruição. São mais de 10 mil desabrigados só aqui em Mimoso do Sul, quase 20 mil em todo o Espírito Santo. A cidade tem recebido doações de várias regiões do país. Os bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal devem concentrar agora o envio de água, roupas e comida para as comunidades que ainda estão isoladas. De acordo com a Defesa Civil, 20 pessoas morreram por causa da chuva no sul do Espírito Santo, 18 em Mimoso do Sul, onde 3 continuam desaparecidas e 2 em Apiacá. As buscas têm se concentrado na área rural de Mimoso. O governo do estado calcula que serão necessários pelo menos 743 milhões de reais para a reconstrução e reforma de casas. Mais de 2.000 casas foram atingidas pela chuva. A seguir tem futebol com o saldo dos 2 amistosos realizados pelo Brasil na Europa. Hora do esporte, Renato Cury apostos para nos fazer a resenha do amistoso do Brasil contra a Espanha. Renato, boa noite. Muito boa noite, Renata. Boa noite para você de casa. E a gente fala sobre seleção brasileira, acho que novamente com alegria e com ânimo por conta desse resultado, né? Empate por 3-3 contra a Espanha, né? E aí o Brasil mostrou na casa do adversário, né, força e qualidade para buscar o empate. Destaque para o Endrick, menino de só 17 anos, mais uma vez e uma participou. Tremenda estrela. Exatamente, mais uma vez, porque ele fez o gol da vitória sobre a Inglaterra em Wembley, né? E aí hoje no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, novamente balançou as redes. A gente separou alguns destaques, então, desse empate entre Brasil e Espanha, que a gente começa a mostrar a partir de agora. E teve polêmica, viu, Renata? Esse pênalti aí, puxado, viu? Bom, tudo bem. Pênalti cobrado pelo Rodri, ele bateu e fez 1-0 para a Espanha ainda no primeiro tempo. Nos primeiros minutos de jogo, a Espanha, com Dani Olmo, fez esse belíssimo Endrick. Estava bem posicionado, aproveitou um rebote, bateu de perna esquerda, deixou tudo igual no Santiago Bernabéu. Nessa jogada aí, o Carvajal foi derrubado dentro da área em um outro lance polêmico de arbitragem. O Rodri de novo bateu e fez 3-2 para a Espanha. E aí no último jogo, no último lance do jogo, o Galeno, que é uma das surpresas da convocação, menino que joga no Porto de Portugal, ele foi e deixou tudo igual. 3-3, o Brasil comemorou muito. Até ali que alguns jornais espanhóis acharam que foi um exagero a comemoração do Brasil, comemoraram como se fosse uma Copa. 2 pênaltis bem suspeitos e buscar um empate no finzinho do jogo não é para comemorar? Eu acho que é. Sem dúvida. Balanço. 2 jogos, então, contra as seleções europeias super fortes, Inglaterra e Espanha. Uma vitória e um empate, um time organizado, com poder de reação, como a gente mostrou agora. Saldo positivo, né? E o Endrick foi um dos destaques desses 2 jogos sob a estreia do Dorival Júnior, deu entrevista após o jogo. Vamos ver o que o menino de só 17 anos falou. A gente não vai prometer que a gente vai ganhar todos os jogos, mas o que não vai faltar é raça, não vai faltar determinação, não vai faltar garra, não vai faltar nada. E, pô, pra mim também foi um fato bom dessa partida foi o Vini ter sido capitão, né? E a gente tá lutando contra tudo isso e nossos brasileiros também, porque a gente sabe de tudo e a gente não vai parar de lutar um momento. Que personalidade que ele tem, né? Me chama a atenção, ele tem só 17 anos. Sim, sim. E é um momento em que ele fala de uma maneira muito amadurecida. Exato. Para um garoto, né?
E vamos falar de Hendrick ainda? Não, agora a gente vai falar da classificação, né? Hoje teve jogo importante também pelo Campeonato Gaúcho. A gente mostrou verdade. Ontem a gente mostrou a classificação do Juventude e agora já temos Grêmio garantindo a segunda vaga. Exatamente. Só lembrando que o Grêmio tinha já vencido o primeiro jogo por 2-1, né? Então até poderia empatar essa partida de hoje, mas começou a construir uma vitória com certa tranquilidade. O 3-2 tem uma explicação. O Grêmio faz 3-0, a gente já começa a mostrar então os gols dessa partida. O primeiro deles com o Diego Costa, que aproveita esse cruzamento. O Grêmio faz 1-0. O Cristaldo recebe essa bola dentro da área, um bom passe, bate de direita para fazer 2-0. Isso tudo ainda no primeiro tempo. E aí o Diego Costa faz um golaço. Olha a calma, ele domina com o peito dentro da área, deixa a bola cair. É de quem sabe muito de bola. E bate no contrapé do goleiro, 3-0 Grêmio. Só que o Grêmio tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo, o Caxias precisa do resultado, aproveita esse homem a mais e vai para cima. Nesse rebote aí, o Vitor Feijão diminui e o Caxias faz mais um gol, novamente de rebote com o Tomás Bastos. Só que o Caxias precisaria vencer por 4-3 para levar o jogo para os pênaltis, então foi mais ou menos tranquila aí a classificação do Grêmio. Grêmio e Juventude fazem a final do estadual. Renato, muito obrigada. Te vejo amanhã, quarta-feira? Amanhã eu tô aqui. Amanhã é dia de Combinado. Globo. Você pode assistir, vamos lembrar, a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã.